Será que a Polícia Federal vai continuar sendo o cachorrinho do Alexandre de Moraes? Vai continuar sendo a Gestapo do Alexandre de Moraes? Ninguém aguenta mais isso, não. Isso é uma brincadeira que estão fazendo. Agora, não se enganem, né? Prender o presidente Bolsonaro não vai ser fácil. A direita... And that's the way you do it in a democracy. Really, we do not know if the Supreme Justice, Mr. de Moraes, is a socialist, or he's a useful fool, or he's a useful idiot for the socialists. But we do know that he is curtailing the most fundamental right that any democracy, including the Brazilians, have, which is free speech. And I really do not understand why. So that's why. Thank you very much, Mr. Schellenberger, for being here with us. And I do want you to explain to us, why do you think that Elon Musk and Twitter is in the crosshairs of this gentleman? Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 28 de julho de 2024. São 9 horas da manhã. Bom, você acaba de ver mais uma onda de ataques recentes, um não tão recente, dois bem mais recentes, ao Alexandre de Moraes e ao STF. As extremas direita brasileira e mundial atacam sem tréguas o relator das ações do STF em defesa da democracia desde 2019. Finalmente, Alexandre de Moraes reage. E ele começa a reagir no mês de agosto, já provavelmente na primeira semana de agosto, nós vamos ter notícia de uma quebra de silêncio, mas não por meio de discursos do relator dos atos golpistas do 8 de janeiro, das milícias digitais e tudo mais que está englobado por esses inquéritos. Vamos assistir então como vai ser a resposta de Alexandre de Moraes a tudo isso que você viu nesses últimos anos, mas eu não me refiro à pessoa do Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes simplesmente vai ser o interlocutor e o porta-voz da democracia brasileira contra os ataques de uma extrema-direita reconhecida como uma ameaça à humanidade em todo o mundo civilizado e desenvolvido. Antes de prosseguir, eu quero pedir a você que acompanha o blog da Cidadania que se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe este vídeo. Bom, a última dos bolsonaristas foi essa do Valdemar Costa Neto dizer à justiça americana que o STF faz oposição ao partido. Em um processo ajuizado na Flórida, o presidente do partido do Bolsonaro, o PL, ainda afirmou que a prisão dele em fevereiro deste ano teve natureza política. O Valdemar Costa Neto fez relatos de perseguição política e disse que o STF, por meio de um ministro, que é o Alexandre de Moraes, faz oposição ao seu partido. O posicionamento consta em uma ação de difamação apresentada pelo dirigente contra sua ex-mulher Maria Cristina Mendes Caldeira, que denuncia o Valdemar Costa Neto sem parar, e o processo tramita na Justiça da Flórida, nos Estados Unidos. Isso porque Maria Cristina se mudou após uma separação conturbada com ele em 2004. Recentemente, ela foi processada por Valdemar após ter feito uma publicação em uma rede social na qual comentou o passado do ex-marido, que foi condenado e preso no esquema do mensalão. Em reação às postagens, o político cobrou uma indenização de $50 mil, alegando ter uma reputação ilibada. A confusão familiar, no entanto, não acabou se misturando ao inquérito sobre a relatoria do Alexandre de Moraes, que apura se houve uma tentativa de golpe no país. Valdemar foi alvo de busca e apreensão em fevereiro deste ano, e outros membros do seu partido, como o próprio Jair Bolsonaro e Braga Neto, foram alvos da ação. Na ocasião, Valdemar, preso em flagrante depois de encontrarem com ele uma arma de fogo com registro vencido, foi solto em 2 dias. A operação também culminou na apreensão do passaporte do Valdemar, por isso ele ficou impedido de ir à audiência nos Estados Unidos. Em fevereiro de 2024, houve uma investigação iniciada por um membro do STF
contra aproximadamente 30 pessoas relacionadas ao partido por causa de alegações de que elas estariam envolvidas na conspiração de um suposto golpe após as últimas eleições, afirmou Valdemar. Ele acrescentou que, para sua surpresa, acabou preso. Bom, minha amiga, meu amigo, essa história aí já corre há muito tempo, todos sabemos dela, e essa matéria aqui eu considero muito importante, eu já falei dela algumas vezes, porque realmente ela reflete tudo que as ações do Alexandre de Moraes, a forma como ele conduz a relatoria dos processos contra os ataques à democracia, mostra que chegou a hora, o mês de agosto, para que o Moraes reaja a todos esses ataques, não com discursos, mas com ações concretas e com a uma exibição de provas que você vai ver nesta edição. Tudo começou basicamente em 23 de janeiro de 2023, quando o STF mandou abrir os inquéritos 4920, 4921 e 4922 para 7 crimes do 8 de janeiro. O inquérito 4920, ele apura os financiadores do 8 de janeiro e da tentativa de golpe. O 4921, que é aquele em que está inserido Bolsonaro, apura a autoria intelectual dos ataques. E o 4922, ele apura os bolsonaristas que atacaram o Congresso, o STF e o Palácio do Planalto e não foram capturados. Esses 3 inquéritos se somam ao inquérito das milícias digitais e abrigam todos esses processos, o processo mãe de tudo isso, que deve ser detonado por completo no mês de agosto, segundo o cronograma anunciado já pela Polícia Federal e pelo próprio Procurador-Geral da República, é em agosto. Muito bem, vamos lá. Sob o comando de Bolsonaro, 1/3 das blitz da Polícia Rodoviária Federal no segundo turno ocorreu no Nordeste. Esse inquérito é o mais antigo, ele começou ainda durante o processo eleitoral de 2022, essa investigação. Depois você tem o inquérito das milícias digitais, que foi criado também. Não, esse das milícias digitais é o mais antigo, na verdade, que é o inquérito 4874. Você vê aqui, esse inquérito vai ganhar um peso muito grande nas denúncias. É um inquérito de 13 de março, prorrogado em 13 de março de 2024, e é um inquérito que o ministro Alexandre de Moraes prorrogou, e porque ele atendeu a um pedido da Polícia Federal que apontou a necessidade de mais prazo para diligências ainda pendentes. Esse inquérito ele é mantido em segredo total, e no mês de agosto o Brasil vai conhecer o teor do que apurou a Polícia Federal e o Supremo Tribunal Federal desde que o inquérito das milícias digitais foi criado. O inquérito das milícias digitais ele foi aberto pela Polícia Federal em 2021. A Polícia Federal abriu em julho daquele ano o inquérito da milícia digital, que investiga indícios de atuação de um grupo organizado para atentar contra a democracia e o Estado de Direito. Este é o embrião de tudo que ocorreria depois. Em seguida veio o caso da PRF, né, o inquérito sobre a PRF, que foi ao longo da eleição, que esse já foi em julho de 2023, 2 anos depois da abertura do inquérito das milícias digitais.
E esse inquérito é considerado uma bomba que ainda ninguém tem notícias, e essa bomba vai estourar no mês de agosto. E a decisão de Moraes, que incluiu o Elon Musk em investigação no STF, também deve ter um desdobramento ao longo do mês de agosto, por conta da gravidade do caso. Tudo isso vai ser jogado no cenário no mês que começa a eleição no Brasil. Minha amiga, meu amigo, não é brincadeira. É no mês que começa a eleição no Brasil e que vai ter uma avalanche de denúncias sobre o bolsonarismo. Não só sobre Bolsonaro. O Elon Musk e Alexandre de Moraes vão se enfrentar em breve. A mais recente treta do bilionário envolve as publicações que ele fez atacando o Alexandre de Moraes. O Elon Musk, como bom bilionário, tem uma bancada só dele no Partido Republicano, na Câmara dos Deputados e no Senado norte-americanos, e ele usou essa força política para encenar uma investigação que nunca ocorreu, nem vai ocorrer, do Congresso dos Estados Unidos contra o STF no Brasil. O Elon Musk ele teve parte vital em todo esse processo, e nós vamos ouvir falar bastante dele nas próximas semanas. Bom, enquanto isso, a eleição na Venezuela pode tirar Maduro do poder após mais de 10 anos, diz essa manchete, e esta outra aqui: Maduro perde neste domingo. Veja bem, a imprensa a grande imprensa brasileira está coalhada de matérias como essa, que dizem, primeiro, que a Venezuela é uma ditadura, que o Nicolás Maduro é um ditador, e ao mesmo tempo que dizem isso, esses órgãos de imprensa brasileiros e também políticos de direita e até alguns de centro, não é? Inclusive tem gente de esquerda nisso, que diz que há uma ditadura na Venezuela. Eu concordo que o Nicolás Maduro vem metendo os pés pelas mãos. Já falei antes que eu não gosto muito do Nicolás Maduro. Agora, as críticas que eram feitas no passado, principalmente antes do Maduro, que é o período que eu conheci muito a Venezuela, sobre o sistema eleitoral venezuelano, são todas mentirosas. Eu posso garantir para você que até o início, pelo menos, os primeiros anos do governo Maduro, após a morte de Hugo Chávez, a Venezuela tinha um sistema eleitoral auditado por observadores internacionais, até dos Estados Unidos, que sempre disseram que as eleições eram sérias naquele país. Agora, eu não posso dizer que eu tenho certeza do que acontece lá nos últimos anos. O Maduro radicalizou muito. Mas essa dúvida da imprensa e de incontáveis analistas e políticos, etc., de direita, de se vai ou não haver uma derrota do Maduro na eleição, tudo isso me diz o seguinte: que tipo de ditadura é possível vencer? Em que tipo de ditadura é possível vencer o ditador nas urnas? Eu só gostaria que me explicassem isso para eu tentar entender o que é que essa gente pensa. Bom, a Operação Escudo, que foi na Baixada Santista, o litoral do estado de São Paulo, comandada pelo Tarcísio, teve como desculpa, né, para ele lacrar nas redes, matando pessoas pobres e negras, muitos culpados e muitos inocentes, né, e que não deveriam ser mortos, deveriam ser julgados, foi por causa da morte desse soldado. Só que a família diz que o Tarcísio abandonou, ele prometeu ajudar a família dele, porque ele era rimo de família, e não ajudou ninguém. A desculpa dele para detonar aquela operação realmente era uma desculpa.
Empresas desconhecidas estão por trás de centenas de pesquisas eleitorais. Hoje você tem pesquisa eleitoral para todo gosto. Nos próximos dias virá mais uma do Paraná Pesquisas, que se descobriu que tinha, em 2022, que tinha negócios com o bolsonarismo, né? E fazia pesquisas onde o Bolsonaro sempre vencia. Só 1.000 dos 500 mil venezuelanos no Brasil poderão votar neste domingo, estima a entidade. Outros, eles fugiram do país por incontáveis razões. Agora, deve ter perseguição política? Pode ter, mas até agora eu não vi nenhum caso bem explicado. Pauta sem surpresa e o lema "Somos iguais" são promessas de Marcos Pereira para suceder Lira. Bom, Marcos Pereira, que é esse sujeito aqui, ele é candidato à presidência da Câmara. Ele é um político que, quando o Lula estava preso entre 2018 e 2019, a Carolina Lemos, a juíza que administrava a pena do Lula, queria prendê-lo numa prisão comum. Esse político aí, que inclusive é do Republicanos, é de direita, foi graças a ele que o Lula não foi levado para uma penitenciária e jogado no meio de bandidos comuns. Ele tem muita chance de ser presidente da Câmara, tomara que seja. Com recorde de queimadas, o Pantanal é esquecido em emendas parlamentares dos políticos de direita, do Senado e da Câmara. Eles não querem nem saber se o Pantanal está queimando, tanto os políticos do Mato Grosso quanto do Mato Grosso do Sul. E por fim, o TSE tem uma transição fria entre Moraes e Carmen. A Carmen Lúcia tem um perfil mais baixo, ela vai tentar evitar polêmicas. Não sei até que ponto isso é bom. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.